Boa tarde, meus amigos. Hoje estarei abordando um tema que há alguns anos eu venho tratando sobre ele. Na verdade, eu vou fazer uma síntese de um assunto que eu vou tratar de forma muito mais detalhada posteriormente. Orientação vocacional. O que é orientação vocacional? Para que e para quem? A orientação vocacional, como o próprio nome já diz, é orientar as pessoas, não é dar um prognóstico, nem um diagnóstico, dizer, olha, essa é a profissão que você deve exercer. Não, não. Orientador profissional não faz isso. Mas ele orienta os orientandos, os seus alunos, os seus clientes, quais as características, mostrando para ele as suas próprias características, fazendo com que esses seus clientes se conheçam, façam uma autoanálise, uma reflexão sobre si mesmo, tenham um autoconhecimento de si e das profissões. Há, no mínimo, 3 pressupostos para essa orientação profissional. 3 pressupostos básicos. O indivíduo possui características específicas que facilita, talentos específicos que os dá habilidade para exercer atividades específicas em uma determinada área. Segundo pressupostos, existem atividades que demandam as necessidades específicas para a sua execução. Ou seja, existem atividades as quais elas carecem de pessoas, indivíduos com habilidade específica dentro daquela área. Ou seja, as atividades elas têm características bem particulares e diferenciadas de uma das outras. Terceiro pressuposto é a possibilidade dessa compatibilização entre pessoas, de certa forma, específicas, com talentos e habilidades específicas, exercendo essas determinadas atividades que as encaixam. Ou seja, é o homem certo no lugar certo. A orientação profissional é exatamente fazer com que esse homem certo ache esse lugar certo e então venha se encaixar, venha ter uma boa escolha quanto à sua atividade profissional. Em primeiro lugar, o que as pessoas buscam? O que levam as pessoas a buscarem determinada atividade? É uma busca por sentido. É fazer algo ao qual nós mesmos atribuímos sentido a esse objeto, a esse objetivo. Nós acreditamos que, olha, essa função, essa atividade tem algo a ver comigo, com minha essência, que eu amo fazer. É o que eu já disse em outro vídeo, é a eudaimonia, é o prazer, é a alegria em si mesmo ao fazer determinada atividade. Olha, eu sinto prazer nisso. Não é o prazer no que isso apenas pode proporcionar depois, o dinheiro que isso me dá, mas o prazer na atividade em si. Enquanto estou exercendo a atividade, estou sendo feliz. Eudaimônico, diriam os gregos, né? Ou seja, é um estilo de vida que nos dá prazer e senso de realização. Existem diversas dimensões de sentido. Por exemplo, dimensões de sentido da escrita. Aquelas pessoas que têm paixões para escrever. Mesmo que ela não recebesse nada, ela queria escrever. E aí, dentro das escritas, existem escritas em diversas áreas. Didáticas, literárias. Mas, ou seja, a pessoa pode ter uma vocação para a escrita e dentro dessa vocação para a escrita ela está estimulada e ter mais sentido em trabalhar em determinada área literária, em determinada área de escrita, né? E, por exemplo, a dimensão da criatividade, alguém que gosta de criar coisas, elaborar coisas, inventar coisas novas, engenheiros, por exemplo, sejam em qualquer área,
até mesmo mecânicos, eles precisam de uma grande criatividade, exercício dessa criatividade, e em determinado, ou seja, isso há uma dimensão muito grande a ser trabalhada. As dimensões do cuidado, a área da saúde, existe algo que precisa de mais cuidado do que da área da saúde, ou seja, uma dimensão, ou seja, que leva as pessoas a sentir prazer em fazer aquilo, em cuidar das pessoas. Estou apenas dizendo alguns exemplos, dimensões da área da natureza, do meio ambiente, a paixão por isso, da área da política, em querer resolver questões políticas, socioeconômicas de uma nação, e uma paixão muito forte para isso, dimensões da religião, dessa questão da metafísica, né? Dessa questão da espiritualidade, as dimensões do entretenimento, do humor, em levar humor às outras pessoas, e a pessoa tem prazer por isso, e quantas pessoas, mesmo ganhando nada, elas têm tanto prazer em fazer coisas que entretêm as outras pessoas. As dimensões da informação, as dimensões do ensino, pessoas que gostam de ensinar, que gostam de dar aula, que gostam de lecionar. As dimensões da administração, pessoas que gostam da ordem, da organização, quer organizar tudo, quer fazer desse jeito, quer ver novos meios, criar novos métodos para poder fazer com que algo funcione. A área da funcionalidade, que é a mesma área da administração, a área da segurança, as pessoas que odeiam a insegurança e que querem organizar as coisas no sentido de segurança, de dar segurança à sociedade, ao outro, à família, ou seja, pessoas que querem trabalhar nas dimensões de segurança, ou seja, são diversas dimensões de sentido. E essa questão de sentido é praticamente quase que uma invenção moderna. Na verdade, não é uma invenção moderna, ele já existia, mas as pessoas não pensavam muito sobre isso porque não havia possibilidade, né? Elas precisavam trabalhar para sobreviver. Hoje em dia, as pessoas têm, graças a Deus, essa possibilidade de dizer, olha, eu não apenas quero trabalhar para ganhar dinheiro, eu quero trabalhar em algo que eu vejo sentido e que eu tenha, de certa forma, prazer nisso, né? O trabalho não é mais apenas um meio de sobrevivência, é um lugar onde você pode ter um senso de propósito. Isso inclui valores, paixões, sua filosofia de vida. As pessoas buscam algo mais do que um contra-cheque gordo. As pessoas procuram senso de propósito naquilo que fazem. Exatamente com essa noção de que eu posso fazer algo que inclui o meu sentido, o meu propósito de vida, aí nasce a angústia. O que é a angústia? A angústia é o sentimento que se bate na hora de tomar uma decisão entre um e outro. O que eu farei? E nós, a todo momento, estamos de frente a milhares de possibilidades. E dentre essas milhares de possibilidades, qual caminho eu vou tomar? Bate então uma forte angústia, e a angústia é algo que nos move a todo momento. Todos nós estamos a todo momento com angústias relacionadas a todas as áreas da vida. E aqui estou falando sobre angústia relacionada a decisões quanto que curso vou fazer, que atividade vou fazer, que profissão vou ter, em que carreira vou ingressar. E nesta sensação, nessa inquietação no espírito, há essa busca para a tomada de decisão. O que vou fazer? Eu queria até falar sobre o paradoxo aqui da escolha, né? Esse paradoxo entre, olha, e agora? O que faço? E as decisões mais difíceis não é decisões daquelas que são muito diferentes entre si, mas as que são muito próximas. É mais fácil você pensar, olha, eu serei um engenheiro ou serei um médico? Agora, entre ser um médico e um biomédico, entre ser um médico e ser um psicólogo, aí realmente a angústia bate mais forte, porque são entre profissões que estão muito parecidas. Aquilo que são muito próximos, muito parecidos, temos mais dificuldades em saber quais decisões vamos tomar. No entanto, é difícil de acertar sempre, né? Ninguém acerta sempre, então é necessário muitas vezes que entramos em determinada atividade para saber, é necessário uma pesquisa agora mais apurada para saber
e para conhecer melhor de si, para saber, olha, serei um psicólogo, serei um médico, terei mais facilidade em lidar com as doenças em si ou com o cuidado emocional das pessoas, né? O que é necessário para um trabalho com senso de propósito? Eu vou falar sobre 6 coisas que é necessário. Uma contribuição para o bem-estar e o crescimento como pessoa humana. Esta profissão vai me contribuir para o meu bem-estar, para eu sentir bem, não viver altamente estressado, querer totalmente sair daquele trabalho, porque aquele trabalho é castigante para mim. Ou seja, eu preciso de um trabalho que contribui para o meu bem-estar e para um crescimento como pessoa humana. Esse trabalho, ele está me tornando uma pessoa de melhor valores na sociedade ou está destruindo meus valores na sociedade? Há um crescimento melhor como pessoa humana. Esse trabalho é um trabalho estimulante. O que é um trabalho estimulante? É um trabalho que ele não é tedioso, ele não é aquela rotina tediosa em que você quer alguma coisa mais, mas também não é um trabalho estressante, onde é muito difícil de fazer e que vai além da sua capacidade. Ou seja, aquilo que é tedioso está aquém da sua capacidade. Você consegue fazer e procura algo mais. Mas aquilo que é estressante está além das suas capacidades e você, então, vive nesse conflito. Então, é necessário uma homeostase, ou seja, um equilíbrio. Fazer algo que seja estimulante, porém não estressante. Terceiro, algo condizente com sua personalidade, com seu temperamento. Se você é uma pessoa mais quieta, introvertida, quais são as funções, os trabalhos que encaixam melhor para a pessoa mais extrovertida? Se você é uma pessoa mais extrovertida, os trabalhos que encaixam mais uma pessoa extrovertida. Se você é uma pessoa mais teórica, trabalhos que encaixam... O que quer dizer teórica? Às vezes você não entende. Teórica é aquela pessoa que gosta de lidar muito com os pensamentos, né? Com as subjeções, com as abstrações, enquanto que aqueles que são mais práticos, né, mais objetivos, que querem lidar de fato, eu quero resolver as coisas, né? Eu quero ver as coisas, como elas estão funcionando, eu quero tato, eu quero contato. E há aquelas pessoas que são pessoas que mais voltadas para o mundo das ideias. E aí, ou seja, qual o seu temperamento, sua personalidade? Você está mais voltado para a praticidade, para as ideias, para o subjetivo, para o objetivo? 4, condizente com seus ideais, ou seja, com suas crenças e filosofias. Um trabalho que não vai ir contra a sua crença e nem contra os seus valores e nem contra a sua filosofia, porque isso não vai te dar um bem-estar, né? Condizente com suas expectativas. Um trabalho que é condizente com sua expectativa econômica. Você tem um ideal econômico. Obviamente que eu não estou dizendo que você vai querer sempre dinheiro e mais dinheiro, porque isso será um buraco sem fim. Mas se você quer um estilo de vida econômico, então há um trabalho que esteja, de certa forma, engajado nesse estilo de vida econômico. Um trabalho que está engajado no estilo de vida social, o quanto você quer trabalhar, o quanto esse trabalho, o esforço que é necessário, que demanda para esse trabalho. Sexto, realização de um trabalho que faça diferença. Muitas vezes queremos um trabalho que faça a diferença. Nós queremos um trabalho que seja diferente, que venhamos desempenhá-lo com maior empenho, que venhamos mostrar o quão diferente fazemos nesse trabalho. Não somos mais do mesmo, porém somos melhores. Um trabalho que podemos fazer assim, né? Uma visão mais humanitária da vida. Um trabalho que vale apenas viver por ele e talvez até morrer por ele, uma causa, né? Obviamente que isso aí é para poucos, né? É uma questão aí que está muito, que poucos alcançam, uma paixão tão forte que podemos até morrer por ela, uma causa tão forte. Talvez não chegamos a esse ponto, mas precisamos de um trabalho no qual estejamos dispostos, pelo menos, a viver por ele. Uma visão que transcende a matéria e ao dinheiro. Uma visão que leva a gente a dizer, olha, estou designado, destinado a fazer isso com prazer e com paixão. Autoconhecimento. É necessário a gente ter um autoconhecimento para podermos, então, a partir daí, a partir do conhecimento de si mesmo e depois do conhecimento das profissões, podemos fazer essa convergência e situarmos em qual profissão queremos, em qual trabalho queremos.
O orientador, como já disse, ele não dá diagnóstico nem prognóstico. Ele não pode chegar para o seu orientando e dizer, olha, é isso que você deve fazer. Quem tem que saber de si mesmo é cada pessoa. Eu devo saber quais são as minhas escolhas. Eu posso ser orientado sobre o meu estilo de vida. Eu posso ser me levado a ter uma noção sobre o meu jeito de ser. Mas ninguém pode dizer o que é que eu devo fazer. São meios para a gente conhecer a si mesmo. Como diz Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Podemos ter um enfoque, conhecermos mais o que amamos, nossas aptidões, e termos cuidado em não estarmos muito focados apenas no dinheiro. Porque se estivermos muito focados apenas no dinheiro, pode ser que venhamos não alcançar nada. Porque uma pessoa, por mais que ela engaje em uma atividade que pareça que dá pouco dinheiro, se ela for muito bem naquilo que ela faz, ela terá sucesso, mesmo em atividades que pareçam que dar pouco lucro, né? E se vivermos procurando dinheiro, podemos entrar num buraco que não tem fim. Porque à medida que alcançamos aquela quantidade de dinheiro, queremos algo mais, e é uma corrida que não tem fim. É como que a gente entrarmos em um buraco e tentarmos cavar terra e tirar terra dele para sairmos dele. E quanto mais cavarmos, mais profundos ficaremos e apenas mudaremos de lugares. Ou seja, o dinheiro não é um parâmetro para um bem-estar, para um bem-estar de vida, para um bem-estar na carreira profissional. Devemos ter um pouco de cuidado sobre os nossos desejos e as fantasias infantis. Praticamente todos nós tivemos desejos e pensamos em quais profissões iríamos ter desde criança, mas devemos ter muito cuidado com isso. Porque os desejos infantis, eles não têm nada a ver com autoconhecimento. Eles muitas vezes têm a ver com admiração. Viu alguém fazendo determinada atividade, alguém determinado trabalho, e passou a ter uma admiração tão forte, porque ele disse, eu quero ser isso. Porém, nós precisamos ter algo mais do que uma admiração e apenas nos querer fazer algo porque admiramos. Nós precisamos ter um conhecimento de nós mesmos, sabemos em que de fato somos bons. Os desejos das crianças, como disse, não são provindos de uma autoanálise, de uma auto-reflexão, algo bem profundo, né? É alguma coisa apenas relacionada à admiração para o outro, geralmente, né? Uma admiração para o outro. Uma pergunta de impacto. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? E aí não é meu nome, o nome dos meus pais, minha família, minha profissão, mas o que qual a minha essência no mundo, né? Se eu gosto de ajudar as pessoas, quem eu gosto de ajudar? Eu gosto de ajudar as pessoas? A quem eu estendo a minha mão? Contra que eu me miro? O que me deixa feliz? Ou seja, quem sou eu, né? A minha identidade, uma noção melhor sobre isso também irá nos ajudar muito. Elementos que lhe ajudará a conhecer a sua vocação, o que você ama fazer. É óbvio que o que você ama fazer não quer dizer que é a sua vocação, tá? É um dos indícios, mas é o que você ama fazer e o que você é bom para fazer. Ou seja, é necessário essa sincronia. Porque às vezes, sabe que eu gosto de cantar, mas vai cantar lá no banheiro, no chuveiro, ou seja, ninguém quer estar perto. Ou seja, aquilo que você é bom para fazer, aquilo que você ama fazer, mas também você é bom para fazer. E que não somente você acha que é bom, mas as pessoas que estão próximas de você dizem que você é bom para fazer, né? Tá. O que é que você... Alguém diz assim, mas eu não amo fazer nada. Eu só gosto de ficar à toa. Olha, eu não gosto de trabalhar. Essa afirmação, ela é completamente equivocada. Porque quando eu digo eu não gosto de trabalho nenhum, eu estou pressupondo que eu conheço todos os trabalhos do mundo. Talvez é que eu ainda não encontrei o trabalho ideal da minha vida. Então, é uma afirmação tão equivocada, porque como eu sei que eu não gosto de trabalho nenhum, sendo que eu não conheço todos os trabalhos que existem? E quando eu afirmo assim, que trabalho nenhum presta, e que trabalho não é bom para ninguém, que trabalho não é coisa boa é descansar, quando eu faço essa afirmação, eu esqueço de que existem muitas pessoas que estão amando aquilo que fazem. E então, a questão não está
no mundo, a questão está em mim. Ou seja, o erro, eu não tenho que consertar o mundo, talvez eu tenha que consertar e ver algo que está errado em mim, não o que está errado no mundo. Não é que o mundo tem que adequar a mim, é eu que tenho que adequar ao mundo, né? É interessante essa ideia. O amor, ele gera ação. Então, se amamos alguma coisa, e se de fato amamos, isso fará com que venhamos agir em relação a isso. Então, o que de fato amamos. Essa descoberta de algo que amamos pode se iniciar na infância. Pode, nem sempre, mas pode ser. Ayrton Senna teve uma paixão por carros desde, se eu não me engano, 4 anos de idade. Einstein, desde a sua adolescência, ele viu uma bússola e queria desvendar os mistérios daquela bússola, que tinha ganhado, parece que do tio dele. Um conhecido, um palestrante americano, o pastor Samuel Chand, desde quando estava na escola, ele era um cara que falava muito, e o professor mandava ele calar a boca, mas ele sempre ia falar, ou seja, a vocação dele estava na comunicação, e tentaram matar o sonho dele desde a época que ele estava na escola. Ou seja, às vezes, isso é descoberto ainda na nossa infância, na nossa adolescência, né? Como já disse, a nossa vocação não é algo que simplesmente que amamos, mas que fazemos bem. O que você faria se todas as profissões tivessem o mesmo salário e o mesmo status? Pense, se todas as profissões ganhassem o mesmo salário e o status fosse o mesmo, o tempo de trabalho, tudo fosse igual, o que você faria? O que te desperta profunda curiosidade? Aquilo que você tem muita curiosidade para aprender, ler sobre aquilo, ver, você quando está próximo daquilo, você é despertado por curiosidade. Isso indica também os seus talentos, a sua vocação. O que te causa raiva, tristeza, ódio no mundo? Isso revela, de certa forma, algo que você veio para consertar no mundo. Então, o que é que você odeia? O que você está determinado a consertar? O que é tão forte que faz com que você reagir, né? Quais são os seus heróis? Na verdade, quais são as pessoas que você admira no mundo? Quem são as pessoas que inspiram no mundo? Talvez essas pessoas que te inspiram, de certa forma, te faz identificar você melhor. E quando eu digo as pessoas que te inspiram, não é apenas por fator de diferenciação, porque nós temos a tendência de também admirar pessoas que fazem coisas totalmente diferentes de nós. Não é por esse fator, mas o que é que quais são as pessoas que nos inspiram? Pelo fator da identificação, aquilo que identificamos tanto com aquela pessoa, de forma tão forte, que nós admiramos elas demais. Então, quais são esses heróis, né? Em que as pessoas dizem que você é bom. As pessoas que te conhecem dizem, nossa, você é bom. E aí elas chegam para você e te perguntam, olha, Emerson, você pode me dar um conselho sobre isso? Sempre falaram sobre isso. Olha, você pode me ajudar nisso? Ou seja, em que as pessoas procuram você ajuda? Seja para falar ou para consertar, para fazer algo, né? Aquilo que você, quando está perto, você se sente bem, você se sente forte, né? É como que um sinal de Wi-Fi. Quanto mais próximo, mais forte, quanto mais longe, mais fraco. Aquilo que você está próximo fazendo, você se sente mais energizado. Aquilo que você está mais longe, você se sente mais fraco em relação àquilo, mais incapaz em relação àquilo, né? O que é isso? Em que você tem constância? Constância é aquilo que você pode desempenhar em um tempo mais longo, sem se cansar tanto quanto as outras pessoas. Eu consigo ler, e quando eu começo a ler, eu leio muito mais que as outras pessoas e não canso tanto. Escrever, eu faço isso. Vou ajudar as outras pessoas, eu consigo ter uma constância a mais, né? Eu consigo ensinar, eu vou ensinar, eu consigo ter constância. Em que você tem constância? Em que você consegue fazer em um prazo mais longo, geralmente, do que as outras pessoas. Isso são coisas fundamentais para conhecermos a nós mesmos. Há uma série de perguntas que eu não conseguirei falar aqui agora no vídeo, que está relacionado sobre a nossa personalidade, nosso jeito de ser, sobre o nosso temperamento, e não é possível eu falar agora no vídeo, senão ficará muito extenso. Depois eu vou fazer aí uma aula, talvez de 1 ou 2 horas. Irei colocá-la na plataforma e aí eu poderei falar pessoalmente sobre as 28 perguntas muito importantes para um autoconhecimento, né, e conhecimento das profissões. Os temperamentos, já falei muito sobre isso, inclusive tenho vídeos no canal sobre isso, que também ajuda muito, conhecer o meu temperamento, ajuda muito para saber quais as profissões nas quais eu vou identificar melhor.
Por exemplo, temperamento do colérico. O que é um colérico? Um colérico é uma pessoa mais agressiva, mais enérgica, mais determinada, mais proativa, uma pessoa que quer resolver as coisas na hora, que não quer deixar para depois, que tem muita atividade, porém, que tem muita praticidade, que quer sempre tomar frente das coisas. São pessoas mais voltadas para a liderança, que querem resolver as coisas, para também resolver questões, talvez como um advogado, coisas assim. Pessoas, temperamento melancólico, né? Pessoas mais sensíveis, mais introvertidas, mais pessimistas, mais profundas, no sentido de quer saber a profundidade das questões, analistas demais e teóricas demais. Ou seja, você é assim, você é a pessoa que quer é mais introvertido, é pessoas que querem saber as razões de todas as coisas, que querem ver a profundidade das coisas, é bastante teórico, como eu já expliquei sobre ser uma pessoa teórica. Você é esse tipo de pessoa que está mais voltada a pessoas para a área da educação, da ciência, da arte. Você é uma pessoa do temperamento sanguíneo. O que é um sanguíneo? O sanguíneo é mais otimista, falante, comunicador, extrovertido, bem-humorado, entusiasta. Ou seja, embora tenha os lados negativos como superficial, são pessoas mais voltadas, que são pessoas falantes, mais extrovertidas, mas são pessoas mais voltadas para áreas da venda, né? Do humor, da venda. São pessoas que têm muita habilidade com a fala, profissionais da saúde também, que vão ajudar muitas outras pessoas com o seu cuidado, no sentido de poder falar com as pessoas, comunicar, pessoas que têm uma boa habilidade para poder consolar as outras pessoas também, na área da psicologia, por exemplo. Um outro temperamento que seria o temperamento fleumático, né, que estão mais voltadas a pessoas mais calmas, mais pacientes, observadoras, equilibradas, rotineiras, pessoas mais lentas e que estão mais voltadas, que são pessoas muito calmas, muito tranquilas, que são muito bem equilibradas, né? São pessoas mais voltadas para a área também da educação, como professores, lecionadores, né, engenheiros, assistentes, que precisam ter um pensamento bem mais equilibrado, mais calmo e diferente, por exemplo, de um colérico que é mais enérgico, mais impaciente, mais incisivo. Então, sim, um professor se ele for colérico, terá um pouco mais de dificuldade. Não que não possa ser, mas terá um pouco mais de dificuldade. Então, um conhecimento dos temperamentos também será muito interessante. Também sobre a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que também nos auxiliam muito sobre qual será o meu tipo de inteligência. Pararmos de pensar que existe só um tipo de inteligência e classificarmos as pessoas como burras e inteligentes, né? Ou seja, inteligentes e não inteligentes. Não, não é bem isso. Existem diversos tipos de inteligências. Pessoas que têm inteligência para uma área e não têm para outra. Aí vou falar, por exemplo, lógica matemática, pessoas muito boas para lidar com cálculos, né? E para raciocínio lógico. Pessoas com inteligência na área linguística, muito habilidosas para lidar com idiomas, né? Com as gramáticas, com muita eficiência para a fala, para a comunicação, para o entendimento das regras da comunicação, seja, e faça isso com boa exatidão, né? Inteligência espacial, pessoas que têm muita noção dos lugares, que tem uma precisão muito boa para se locomover, uma compreensão muito bem dos espaços. Inclusive, essas pessoas que têm uma compreensão muito bem dos espaços, ela consegue memorizar, criar, por exemplo, através da sua imaginação, da sua memória, desenhos, elaborar desenhos, porque ela consegue compreender muito bem os espaços, mesmo que ela não está vendo, mas ela está imaginando. Ou seja, artistas, né, que estão na área do desenho, por exemplo, e motoristas na área da locomoção. É incrível a inteligência, né? Inteligência corporal sinestésica, pessoa que tem uma grande habilidade em trabalhar com o corpo, jogador de futebol. Às vezes o cara tem uma habilidade incrível para jogar bola, mas se colocar ele na aula para matemática e português, ele é horrível, né? Ele não consegue nada. Mas não quer dizer que a pessoa não é inteligente, é inteligente. Ele tem um domínio da bola incrível. Ou então da dança, que é a inteligência como trabalhar com o corpo, né? Um controle rigoroso e sensível dos movimentos do corpo. Inteligência musical, pessoas que são incríveis na área da música, na outra área não gosta, não sabe, não tem vocação, mas é incrível na área da música, tem muitas habilidades para compor músicas, tem um toque, né, muito incrível para a música. Tem inteligência interpessoal, uma capacidade muito incrível de conhecer a si mesmo,
inteligência interpessoal, a habilidade incrível de comunicar com as outras pessoas e sentir o que as outras pessoas estão sentindo, de certa forma, ou compreender o que as outras pessoas estão sentindo. Inteligência naturalista, a compreensão da natureza e do que está ao redor, do meio ambiente. Inteligência existencial, para finalizar, que é uma compreensão mais metafísica, né? Que é uma habilidade de uma profunda reflexão sobre a existência humana, sobre a vida, os propósitos da vida e também as dimensões do pensamento e uma consciência mais elevada. Chegando quase à conclusão, o vídeo está ficando um pouquinho longo, eu estou falando bem rápido para tentar fazer com que o vídeo seja um pouquinho menor. Hidratar um pouco. Como enfrentar o medo das mudanças? Já que eu falei sobre tudo isso, sobre esse autoconhecimento, e agora, eu até conheço muito bem sobre mim agora, Emerson. E como eu vou fazer agora para me mudar? Eu não estou muito bem nessa profissão, não estou muito bem engajado, como eu faço para mudar? Mudanças são realmente muito difíceis, são muito complicadas. Mas, como disse um poeta persa Sadi, se o mergulhador preocupar apenas com o tubarão, ele jamais colocará as mãos na pérola. Ou seja, tem que enfrentar os medos e parar de se preocupar com os ônus, né? Pensar também nos bônus de cada tomada de decisão. Parar de maximizar aquilo que pode dar errado, pensar naquilo que pode dar certo, ter uma autoconfiança. Uma pessoa sem autoconfiança é como um bebê no berço. Faça primeiro, pense depois. Você precisa agir. Se você ficar pensando demais e só pensando, nunca vai dar certo. Então, faça primeiro, pense depois. E como que disse um grande filósofo existencialista, Soren Kierkegaard, assim, que eu gosto demais desse filósofo, dê um salto no escuro. Toda tomada de decisão é, de certa forma, um salto no escuro. E é necessário que venhamos dar esse chamado de salto da fé. E fé pressupõe aquilo que ainda não temos certeza. Então precisamos dar este salto no escuro. Porque ninguém acerta sempre. Como eu faço, Emerson, para acertar sempre? Eu estou errando desde quando eu nasci. Ou seja, ninguém acerta sempre. Você precisa tomar riscos. É necessário... mas eu quero minimizar riscos. Sim, vou falar agora sobre minimização de risco, desse percentual de você errar. Experimente projetos temporários. Ou seja, faça uma atividade de forma temporária. Às vezes você pode estar em uma atividade e fazer uma outra atividade nos seus tempos extras. Ou talvez até um experimento radical. Vou largar esse emprego meu, eu posso, e vou trabalhar em uma determinada área durante uns 2 meses. Depois eu saio dali e vou para outra determinada área. Ou seja, isso é mais difícil, nem todos podem fazer isso, mas é um experimento mais radical. Pesquisa conversacional, converse com os profissionais. Você quer, eu penso muito em ser médico. Converse com o médico, como que é a função, quais os ônus e os bônus, para ver as afinidades, o que faz, o que faz além daquilo que eu estou vendo, né? Porque às vezes nós vemos o profissional fazendo alguma coisa, mas não temos noções daquilo que ele faz fora daquele horário. Olhamos o professor dando aula, mas não temos noção da preparação da aula, o quanto ele fica de madrugada preparando a aula. Então, conversar com os profissionais, ou seja, uma pesquisa conversacional. Visite uma aula na faculdade. Geralmente as faculdades dão uma aula de graça, ou seja, uma presença em uma aula geralmente de graça, você pode fazer isso. Faça um treinamento, faça um treinamento sobre determinada atividade que você pensa que gosta. De repente, um treinamento rápido, de repente você gosta, de repente você não goste. Se você tem a condição, voluntarie-se para uma determinada atividade que você acha que venha gostar.